Então, boa tarde a todos. Né? Vamos para a aula hoje, dia 13 do 11, sexta-feira, né? Vamos para a nossa aula de língua espanhola. Eu trago um pouco aqui do histórico do professor, né? Professor José Elisiário de Moura. Sou licenciado em Letras Português e Espanhol pela UFAC, licenciatura em Música, especialização em Ensino de Língua Espanhola pela Universidade Cândido Mendes do Rio de Janeiro. Tenho mestrado em Letras, Linguagem e Identidade pela UFAC. Tenho publicado resumos de livros, né? E outros artigos também. Tem um artigo publicado pela UFAC em 2018, o jogo didático Concentração para o Aprendizado de Espanhol. Capítulo de livro, eu tenho 2 capítulos publicados pela Atenas Editora, um em 2019 e outro agora em 2020, que acabou de sair. Então, eu sou professor, coordenador e pesquisador, pesquiso, faço tudo para entregar para vocês uma aula bem diversificada, né? Uma aula com a interdisciplinaridade, ajudando vocês a entender outras disciplinas, como língua portuguesa, né? A geografia, a história, a língua espanhola. Então, eu procuro trazer uma aula bem diversificada para vocês, tá? Procuro estudar muito para ensinar para vocês de boa forma, que vocês entendam. Aqui está o capítulo de livro que eu publiquei, né? O desafio do professor diante do processo de inclusão no IFAC, reflexões sobre o ensino e aprendizagem de língua espanhola mediado pelo sistema Braille. Também escrevo e leio também em Braille, né? Aqui está José Elisiário, Eduardo Ferlini e Erlande Dávila, também autores parceiros, né? E agora outro artigo que saiu agora em novembro, né? Recentemente, Políticas Públicas Educacionais e Discurso, uma breve reflexão sobre qualificação docente na cidade de Rio Branco, Acre, também. Acabo de publicar isso aqui na editora Atenas. A aula de hoje, né? Hoje, dia 13 do 11, iniciando o terceiro bimestre, então nós vamos fazer a conclusão do capítulo 4 da nossa disciplina Língua Espanhola, que se chama Enseñanza y Globalización, estudio del género discursivo, entrevista, el cuerpo humano, verbos regulares e irregulares en lengua española, textos sobre globalización y bloques econômicos, produção textual, uma entrevista, né? E a apostila para vocês de exercício e a tarefa 1 do terceiro bimestre, que vai valer 2 pontos. Aí aqui, primeiramente, né, Enseñanza e Globalização é o título da unidade, né? Então, todos vocês estão conectados, né, com a educação e com a tecnologia. Essa é a nova realidade, né, das aulas remotas, pelo menos por enquanto. Não sabemos como será no próximo ano, né, no início do próximo ano, que vocês vão concluir as disciplinas, mas, por enquanto, estamos em ensino remoto, ensino com educação e globalização e aulas remotas. Gênero textual entrevista, né, que é as características da entrevista. A entrevista, conceito de entrevista, é um texto periodístico en el que se dan a conocer las ideas y opiniones de un personaje mediante un diálogo entre la persona entrevistada y el entrevistador. El periodista introduce en sus consideraciones elementos interpretativos. Las entrevistas se difunden a través de los medios de comunicación social. En la prensa, ou seja, na imprensa escrita, no reproducen exactamente la conversación
mantenida. El entrevistador selecciona y él ordena la transcripción para obtener un texto claro y coherente sin que pierda interés para los lectores. La entrevista suele ir acompañada de fotografías del personaje o de imágenes relacionadas con el tema que se trata. La- las preguntas y las respuestas se marcarán con una raya, quer dizer, com um traço abaixo das perguntas e respostas. A vezes, a pergunta vai precedida por uma P de pergunta, né? E com uma R, as respostas, né? Então, se vocês forem transcrever uma entrevista, é aconselhável que vocês escrevam P para pergunta e R para resposta, né? E aqui do lado tem um exemplo de entrevista. A entrevista aqui disse: Buenos días, ¿qué opina usted acerca de las campañas a favor de los damnificados del sur del Perú? Aí, aqui mais abaixo diz: Usted colaboraria? E aqui o entrevistado contesta, né? Ele responde: Yo estoy de acuerdo con estas porque las personas necesitan alimentos, ropas y otros bienes. Então, aqui, a entrevistada está perguntando o que necessita as pessoas para sobreviver. Será que necessitam apenas de alimentos, de roupas e bens materiais? Ou será que elas necessitam também de educação, né? De comunicação, de educação para viver, né? Para viver uma vida melhor? Então, nessa entrevista aqui, está utilizando, a entrevistada está utilizando o usted, né? Usted, repetindo para vocês, o que já foi estudado antes, então, usted, quando não se trata de uma linguagem formal, e tu, quando se trata de linguagem informal. Nós falamos aqui que na entrevista pode aparecer a linguagem formal e linguagem informal. Nesse caso, está aparecendo uma linguagem formal, porque a entrevistadora está utilizando usted, que significa o senhor. Aqui, gênero textual entrevista, né? Conversa formal entre dos ou mais pessoas com uma finalidade. Puede tener una finalidad periodística para informar al público de las respuestas de la persona o también se puede tratar de resolver negócios. Então, a entrevista pode tratar entre duas ou mais pessoas e pode tratar de informar algo ao público ou também para tratar de negócios. Há a possibilidade de utilizar lenguaje formal o informal, o también se puede mezclar. El objetivo de la entrevista periodística es obtener información para difundirla en medio de comunicación, podendo ser a prensa escrita, ou seja, a imprensa escrita, que é o periódico, né, o jornal, a rádio, a televisão ou a internet. Aqui tem um exemplo de entrevista e aqui embaixo também o conceito de entrevista em língua portuguesa. Aqui, ressaltando o que é a linguagem informal e a linguagem formal, né? Na entrevista, podemos utilizar a linguagem formal quando utilizamos usted e linguagem informal quando utilizamos tu, em espanhol, tá? Tu significa você e usted significa o senhor. E aqui o léxico, né, algumas palavras sobre o corpo humano, as partes do corpo humano. Aqui pelo, que significa cabelo, a nariz, a boca, os lábios, cintura, ombligo, muñeca, mano, dedos, rodilha. E aqui tem todas as figuras com os nomes em espanhol.
Aqui, para reforçar, eu coloco que outras partes da cabeça, partes do tronco, né? E aqui, a interdisciplinaridade sobre os bloques econômicos, né? Os blocos econômicos, que é muito exigido na prova do Enem de vocês, tá? Então, eu trago para vocês algumas informações sobre os blocos econômicos, onde estão situados, né? Aí, quando surgiram esses blocos econômicos, eles surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, ¿no? Surgen los bloques económicos. ¿Qué son los bloques económicos? El concepto, ¿no? Acuerdos entre países que tienen como objetivo principal fortalecer las relaciones económicas, políticas y sociales entre los que hacen parte de la organización. Então, os blocos econômicos são acordos que surgiram após a Segunda Guerra Mundial e eles têm como objetivo de fortalecer as relações econômicas, políticas e sociais entre os países que fazem parte da organização. E aqui podemos citar o Mercosul, né, que está aqui na América do Sul, aqui o conceito de Mercosul, Mercado Comum do Sul, né, organización intergubernamental fundada en 1991 por el Tratado de Asunción en Paraguay, establece una integración económica en una unión aduanera y libre comercio entre los países. En 1994 surge el Protocolo de Ouro Preto, ¿no? Base institucional do Mercosul, que eles instituem a presidência protempórea, ou seja, um país fica sendo presidente por cada 6 meses, né, tem eleição, a presidência é exercida por rotação de los estados partes, em ordem alfabética, por um período de 6 meses. Atualmente, o presidente é o Uruguai. Então, a cada 6 meses, eles fazem um sorteio e vai mudando o presidente do Mercosul. Os países membros do Mercosul, né, esse acordo que foi elaborado a partir de 1991, em Assunção, no Paraguai, então, os países membros, Argentina, Paraguai, Uruguai. Venezuela está suspendida e Bolívia aguarda ratificação de seu parlamento para participar como país membro. Então, a Bolívia aguarda uma confirmação, né? Ratificação quer dizer uma confirmação do seu governo para ele se tornar um país membro, né? A Bolívia se tornar um país membro. O protocolo de Ushuaia, em 1998, ele dá como compromisso democrático, ele adiciona como membros associados a Bolívia e o Chile, em 98. E aqui há uma expressão em inglês, né, que trago para vocês, porque é muito cobrado em provas do Enem, isso aqui, em vestibular, em Enem, a expressão Global Trader. O que significa Global Trader? Um país caracterizado como Global Trader presenta una economía de comercio abierto, amplio, con todo el mundo, una libre comercialización. Ejemplo, Brasil. Então, Brasil é um país global trader. O que significa ser um personal trader? É ser comerciante, negociante, ambulante, aquele que ganha dinheiro em curto prazo, um pequeno investidor que pode chegar muito lejos com suas habilidades comerciais, um empreendedor, tá? Vocês têm uma disciplina de empreendedorismo, então o Global Trader seria ser um empreendedor, tá? E aqui eu trago uma questão
que eu busquei lá na internet e possivelmente seja cobrado para vocês, olha, no Enem, olha. Com a atual dinâmica econômica mundial, esse país latino-americano é classificado como um global trader, porque negocia com vários países, participa da APEC, Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico, é membro associado do Mercosul, Mercado Comum do Sul, e mantém estreita relação comercial com o NAFTA, Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, né, do Atlântico Norte aí, né? Então gostaria que vocês colocassem aí no chat, né, e respondesse essa questão aqui para mim, para ver quem vai acertar, né? Será que esse país é o Panamá, ou é a Argentina, é Venezuela, é México, ou é Chile? Gostaria que vocês escrevessem aí no chat e no final a gente vai discutir isso aqui, tá? Eu vou dizer qual é esse país. Coloquem aí no chat a sugestão de vocês, né? Verbos regulares e irregulares, né? Los verbos regulares son aquellos que se alteran la raíz y mantienen las desinencias del verbo modelo. Los verbos irregulares son aquellos que alteran la raíz y presentan distintas desinências al modelo. Ó, traduzindo isso aqui ao português, então verbos regulares são aqueles que na raiz ele não muda, tá? Por exemplo, nadar, olha, essa raiz NAD, ela não altera. Eu nado, tu nadas, ele nada. O verbo irregular, ele tem algumas alterações, tanto no radical, né, quanto na desinência, na terminação. E aqui eu coloco alguns verbos aqui, haber, tener, como um verbo irregular, tener, verbo pensar, um verbo irregular, verbo gostar, verbo poder, verbos irregulares aqui do lado, tá bom? Então aqui eu vou explicar melhor o que é a raiz, né, do verbo hablar, por exemplo, o verbo estar. Então a raiz é essa parte que vem do início até a última consoante. Quando termina em AR, é um verbo de primeira conjugação. Hablar, celebrar, aqui, ó, primeira conjugação. Então, para separar a raiz da desinência, você separa até a última consoante. Aqui, ó, terminação AR, ER, IR, terminação. E, por exemplo, ó, o verbo hablar é um verbo regular, porque aqui, ó, a, B, a, HABL, HABL não cambia, né? Não mudam, né? Só muda a terminação. Eu hablo, tu hablas, ele habla, nosotros hablamos, vosotros habláis e eles hablam. O verbo é regular porque ele não mudou aqui, ó. Não mudou o seu radical. E os verbos irregulares, ele tem uma mudança aqui, ó. Verbo pensar. Mudou aqui, logo no início já mudou o radical. Pensar. P-E-N-S, né? O radical dele. Na primeira conjugação já mudou. Eu pienso, tu piensas, ele piensa. Nós outros pensamos, nós outros pensais e eles pensam. Então há uma variação de IE, aí marcado de verde, IE, e outra variação de E. Né? Nós outros pensamos, assim como em português, nós outros e vós outros, né? Pensais. Que verbos regulares, né? Outros exemplos aqui, cantar, ó, não muda nada aqui o radical, vender, viver, verbos regulares, porque não muda o radical, não cambiam. E verbos irregulares, porque cambiam, cambiam seu radical. E aqui finalizamos e vou explicar um pouco da tarefa para vocês.
Pelo que eu entendi, até o Brasil é global trader. Muito bem, Leandro. O Brasil é um país global trader. Eu não sei se a economia mexicana é aberta. Opa, você deu uma pista muito boa aí. Voo de Panamá. Quem é mais que se habilita a escolher um desses países? Né? Vou explicar a tarefa, depois a gente volta de novo para falar sobre o país Global Trader, tá? Então, aqui a tarefa de hoje, olha, tarefa 1, o terceiro bimestre, diz assim, a primeira questão, escreve um conceito del género textual entrevista, indicando suas características. Você vai escolher um conceito de entrevista, você pode criar um conceito, ou você pode pegar um conceito que está lá, que está embaixo na apostila. Você vai dizer que entrevista é um gênero textual em que o entrevistado, o entrevistador e o entrevistado, eles realizam uma conversa, né, com a finalidade de transmitir informações. Número 2 aqui, menciona o objetivo da entrevista periodística expresso no texto. Essa questão aqui está no texto, tá? No texto que vocês vão ler lá, abaixo da tarefa. 3. Menciona alguns meios de comunicação onde se difunde uma entrevista. Vamos ver quais são os meios de comunicação. A imprensa escrita, a internet, né? A televisão e outros mais. Número 4. Indica a tradução das partes do corpo humano del espanhol ao português, associando a segunda coluna de acordo com a primeira. Aí aqui também tem, lá embaixo, rodilha, eles vão averiguar e ver o que significa isso aqui em português. La espalda, el muslo, el mentón, la frente. Aí a tradução está toda aqui na segunda coluna. Número 5, segundo o texto anexado ao final da tarefa, que são os bloques econômicos e quando surgiram, também está no texto, questões de compreensão textual. Né? 6. Escreva o conceito de Mercosul e diga onde e quando e como foi firmado o acordo. O Mercosul, acredito que todos vocês já estudaram sobre o Mercosul, sabem onde foi assinado o acordo, quais são os países, né? Os 4 países que fazem parte do Mercosul. Né? 7. Quais são os países membros e quais são os países associados ao Mercosul? Também está no texto. 8. Que significa em espanhol a expressão global trader? Cite um exemplo de país global trader. 9. Coloca marca, né? Marca VR nas frases que contém verbo regular e VI, verbos irregulares. Então, também lá embaixo está indicando quais são os verbos irregulares, né? Mi madre piensa em mim quando estou lejos. Se for um verbo regular, você vai colocar VR, verbo regular. Se for verbo irregular, o que está marcado, aí vai utilizar V e I, verbo irregular. Mi hija habla vários idiomas. Se o verbo hablar for regular, você coloca o verbo regular. Letra 6. Nós vivimos um momento tenso por motivo da pandemia. Esse verbo escolhido aqui é o verbo vivimos. Então, vocês vão dizer se é verbo regular ou irregular. Letra D. Mi hermano siempre juega fútbol a las mañanas. O verbo está marcado, é jugar, né? Juega, né? Juega. Las clases não podem empezar muito temprano. Então, aqui tem 2 verbos, vai dizer se podem é verbo regular ou irregular, e empezar vai dizer se é regular ou irregular. Número 10 aqui, lê a entrevista abaixo e marca V para verdadeiro e F para falso. Aqui está dizendo que a linguagem é informal,
quando utilizar os te. Lenguaje formal, quando utiliza tu. Letra A. El lenguaje utilizado por el entrevistador é informal. Aqui vocês vão analisar essa imagem, tá? Esse texto com essa imagem. Letra B. El lenguaje utilizado por el entrevistador es formal, verdadero o falso. El entrevistado está en desacuerdo con las ideas del entrevistado, de la entrevistadora, verdadero o falso. Y letra E. El entrevistado colabora con las ideas de que las personas no necesitan solamente de alimentos para sobrevivir, mas de outros bienes de consumo. Aqui vocês vão ler bem direitinho, a apostila já está anexa aqui, e resolver a atividade. Está muito descomplicada, eu acredito que vocês vão entender muito bem, tá? Obrigado e boa tarde a todos. E vamos para o chat agora discutir. Qualquer dúvida, vamos discutir agora.